Muito bem, nós estamos aqui de volta para trazer a você mais um comentário bíblico. Normalmente nós lemos 2 capítulos para você e comentamos. E agora nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 29, falando do rei Ezequias. O cronista gosta de Ezequias, ele vai dedicar 4 capítulos, só teve um rei a mais que ele falou mais capítulos, que foi Salomão. Os primeiros 9 capítulos dos 36 é dedicado a Salomão. Agora os outros 4 capítulos, do 29 ao 32, a Ezequias. Normalmente um rei, quando era bom, ele gastava mais tempo, cronista, falando das coisas que esse rei fez, de como ele reinou. E Ezequias é o rei agora que vai aparecer. Ezequias começa a reinar aproximadamente em 726 antes de Cristo. É a data de Ezequias. Ele vai reinar até perto de 690 antes de Cristo. Olha só, nós lemos assim: tinha Ezequias 25 anos de idade. Quando Ezequias começou a reinar, ele tinha apenas 25 anos de idade. E quando começou a reinar, ele reinou 29 anos. Então, se ele reinou 29 anos, Ezequias vai reinar até os 54 anos. 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, né? Abia quer dizer Jeová é pai, filha de Zacarias, Jeová se lembra. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Note que Davi é o padrão do rei correto. Quando o rei faz reto, é conforme Davi. Se o rei faz mal, como Acaz, aí diz que andou nos caminhos dos reis de Israel, na idolatria. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Lembra que em 2 Crônicas 28, 24, Acaz mandou fechar as portas da casa do Senhor. Coisa terrível, né? Mas Ezequias, primeiro ano, primeiro mês do seu reinado, o que ele faz? Ele mandou abrir as portas da casa do Senhor e as reparou, porque ele tinha trancado, né? O rei Acaz havia trancado as portas, não é? Então ele mandou abrir e reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Ezequias começou bem o seu reinado. E isso vai lhe contar quando ele fica enfermo, e aí o Senhor estende-lhe mais 15 anos de vida. Ele vai dizer, ele vai pedir a Deus que se lembre de como ele procedeu. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus e vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Que imundície era essa? Os ídolos que foram colocados ali. Tirai a imundície, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas, né? Deixaram o tabernáculo do Senhor, deixaram o templo, a casa do Senhor, e voltaram-lhe as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, os candelabros que tinham que se manter acesos. O rei Acaz mandou apagar tudo, né? Apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário Deus de Israel. O culto havia sido interrompido, o holocausto que era queimado, o incenso, as lâmpadas que eram acendidas, tudo havia parado e cerrou as portas. Isso foi a maldade do rei Acaz. Mas Ezequias está trazendo uma reforma aqui no santuário de Deus. E verso 8, o rei Ezequias vai dizer: pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação
e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos, quer dizer, havia uma verdadeira desolação. Ezequias também vai ser amigo do profeta Isaías, ele vai ouvir o profeta Isaías, vai ser um rei temente a Deus, vai restabelecer o culto na casa de Deus, vai ordenar que os sacerdotes e os levitas se santifiquem, porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. E olha que isso aqui, esse verso aqui, no capítulo 29, verso 9, lembra também aqueles que voltaram do cativeiro da Babilônia, a razão que eles estiveram em cativeiro, a razão que seus filhos, suas filhas, suas mulheres foram tudo em cativeiro. Por quê? Porque deixaram ao Senhor, voltaram as costas para Deus, deixaram de queimar holocausto, de acender as velas, de queimar incenso diante de Deus. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então a melhor forma de tirar o ardor da ira de Deus era arrependimento, era eles se voltarem a Deus, buscarem ao Senhor, conforme a Bíblia diz, e o profeta Isaías também diz, buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isaías 55, verso 6. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para servirdes e para ser seus ministros e para queimardes incenso. É uma grande honra dos levitas terem sido escolhidos como ministros para ministrar, para servir ao Senhor. Como é que eles iam servir? Queimando incenso, acendendo as lâmpadas, celebrando os holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Então se levantaram os levitas. Aí os levitas vão se levantar para fazer conforme o mandato do rei. Verso 12 diz, então se levantaram os levitas, Maate, não é? Maate quer dizer instrumento de pressa, filho de Amassai, que quer dizer fardo, e Joel quer dizer Jeová é Deus, filho de Azarias quer dizer Jeová ajudou. Dentre os filhos de Merari, Amargoso, dentre os filhos de Merari, Quis, no sentido do nome Quis é poder, filho de Abide, meu servo, e Azarias, filho de Gelelel quer dizer ele louva a Deus, né? Então, e dos Gersonitas, e Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Então aqui nós temos dos Gersonitas, né? Joá quer dizer Jeová irmão, filho de Zima quer dizer conselho, e Éden, deleite, filho de Joá. Verso de número 13. E dentre os filhos de Elisafã quer dizer Deus protege. Sinri quer dizer famoso ou protegido por Deus. E Jeiel, Deus consola. Dentre os filhos de Asaf é cobrador. E Zacarias, que Jeová lembra. E Matanias, que quer dizer dom do Senhor. E dentre os filhos de Emã quer dizer fiel, nós temos Jeiel e Simei quer dizer famoso. E dentre os filhos de Gedutum quer dizer louvor, Semaías, que quer dizer Jeová tem ouvido, e Uziel, que quer dizer Deus é a minha força. E ajuntaram os seus irmãos e santificaram e vieram conforme o mandato do rei pelas palavras. Então esses são os levitas, vão restabelecer a ordem dos coraitas, dos gersonitas, dos filhos de Merari,
não é? Eles vão restabelecer essas ordens dos coatitas, dos filhos de Merari, dos filhos de Gersonitas, e de Emã, e de Asaf, que eram os que faziam louvores, e de Gedutum, que eram responsáveis pelos louvores. E ajuntaram os seus irmãos, santificaram, conforme mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Tirar todos os ídolos que a casa havia colocado ali. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar. E tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundície que acharam no templo do Senhor. Então, tudo aquilo que era imundície, tudo aquilo que era ídolos, que havia profanado a casa de Deus, vai ser tirado para fora. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron era onde queimava o lixo da cidade. E eles vão levar todas essas imundícies para jogar ali e queimar tudo aquilo que não prestava, ou lixo da cidade. E começaram, pois, a santificar ao 1º do mês primeiro e ao 8º dia do mês. Então, por 7 dias, eles foram santificando e vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do 1º mês acabaram. Levou 16 dias limpando, santificando, tirando tudo aquilo que não agradava a Deus. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. A mesa era onde tinha os pães que os sacerdotes comiam. Cada mesa levava 12 pães. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Levou 16 dias para colocar tudo em ordem. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais de cidade e subiu à casa do Senhor. Está vendo que um bom rei, a primeira coisa que ele fazia era restabelecer o culto a Jeová, que o Senhor tinha que ser adorado. Israel era um reino, mas um reino onde se adorava a Deus, em primeiro lugar, um reino sacerdotal. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício expiatório. Expiatório era sacrifício de purificação pelo pecado. Olha, 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício expiatório. Pelo reino, então eles vão fazer o sacrifício pelo reino e pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, sacerdotes, que os oferecesse sobre o altar do Senhor. São 28 animais que vão ser oferecidos: 7 novilhos, 7 carneiros, 14, 7 cordeiros, 21, 7 bodes, 28. São o total de animais que vão ser oferecidos pelo reino, pelo santuário, por Judá e por Ezequias. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. As coisas segundo a lei era purificada por sangue. No Novo Testamento não é diferente. Nossos pecados são purificados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar, e semelhante mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. Ao impor as mãos, eles confessavam que haviam pecado, e normalmente os bodes era bode expiatório, eram levados, ao deserto. E os sacerdotes os mataram
com seu sangue fizeram expiação do pecado. Alguns são mortos, outros são levados ao deserto, sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. Então os animais são mortos, isso mostra, né, e o sangue é usado para purificação, que o pecado exige a morte. Para que eles não morressem, os animais morriam em lugar deles, não é? E era feita a expiação pelo pecado. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme mandado Davi de Gade. Então vai restabelecer o culto ao Senhor com instrumentos, né, símbolos, alaúdes, harpas, conforme mandado Davi de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esse mandato veio do Senhor por mão dos seus profetas. O que? Restabeleceu o louvor, o cântico na casa de Deus. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi. Davi tinha determinado quais eram os instrumentos para a música, e os sacerdotes com as trombetas, e deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor. Ao mesmo tempo que era feito o holocausto, aqueles encarregados do louvor iam cantando ao Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantava o canto. Olha a reverência, a adoração que eles tinham quando se cantava o canto. Meus amados, isso nos ensina algo importante. Na casa de Deus, quando se canta, quando se louva, nós devemos ter reverência, se prostrar. Não é hora de estar olhando o Facebook, de estar olhando o telefone, de estar distraído olhando Bíblia, até a Bíblia. Você deve adorar a Deus nessa hora. Toda a congregação se prostrou e cantava o canto, e a trombeta tocava. Tudo isso até o holocausto se acabar, tá vendo? Era feito ao mesmo tempo que o holocausto, havia louvor, havia adoração e havia reverência do povo se prostrando. E acabando de oferecer, o rei, todos quantos ele se achavam, se prostraram e adoraram. O ato de adorar quer dizer o ato de se prostrar diante de Deus. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e Asaf. As palavras quer dizer dos salmos. Eles vão usar os salmos como louvor, como cânticos. São os salmos que Davi compôs e Asaf o vidente. E louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Não é? Louvaram, salmodiaram ao Senhor com alegria. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrasse ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. Ofertas de adoração, de louvor, é aquilo que a Bíblia diz, sacrifícios de louvor. Eles deveriam adorar, e a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e tudo que tinha essa vontade de coração trouxe holocaustos para o Senhor. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Isso era que o povo trouxe. Lembra que Ezequias mandou santificar e usou 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes. Mas agora é o povo que está dando. Trouxeram 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. É muito animal, não é? Claro que não é morto todos de uma vez, mas todos os dias vão ser mortos, o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. E eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar.
e até que os outros sacerdotes se santificaram. O sacerdote não podia oferecer holocausto se ele não tivesse santificado, ele tinha que tirar um tempo para se santificar, mas se banhava, se consagrava para poder oferecer holocausto, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Os levitas se santificaram antes dos sacerdotes. Interessante isso, não é? E houve também holocaustos em abundância, bastante holocaustos, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Note que um bom rei é aquele que restabelece o culto, a adoração, os sacrifícios, os holocaustos, e foi o que Ezequias fez. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Isso foi logo no primeiro mês, Ezequias se fez, se restabeleceu o culto ao Senhor, os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos, tudo era oferecido no altar, o louvor foi restabelecido, tudo na casa do Senhor. Amém? Um bom rei era marcado pelo culto ao Senhor. Vamos para o capítulo 30. Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Até a Páscoa, que tinha que ser celebrada de ano em ano, havia sido interrompido. Mas ele convida todo o povo para vir celebrar a Páscoa. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim, a Manassés, que viesse à casa do Senhor. Lembra que o povo de Efraim e Manassés, pertence ao Reino do Norte, mas o Reino do Norte está quase indo a cativeiro. Então Ezequias restabelece, convida o povo de Efraim, de Manassés, que viesse à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. A Páscoa lembrava a redenção do povo de Israel do Egito. Eles deveriam fazer isso para lembrar essa redenção, porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Normalmente a Páscoa era celebrada no primeiro mês, mas devido ao primeiro mês eles estarem limpando, purificando a casa do Senhor, não puderam celebrar a Páscoa no 14º do mês. Começava no 10º dia do mês e até o 14º, não é, onde era celebrada a Páscoa. Mas também era permitido, se eles não tivessem purificado, de acordo com a lei de Moisés, celebrar a Páscoa no segundo mês. E foi o que eles fizeram no período de Ezequias. Como não deu para celebrar no primeiro mês, vão celebrar aqui no segundo mês. Eles vão fazer a Páscoa no segundo mês. Porquanto ao mesmo tempo, está aqui, ó, verso 3 vai falar isso, porquanto ao mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastante sacerdotes. Está vendo? Por falta de santificação, não puderam celebrar. Aí eles tiveram que se consagrar, santificar. Normalmente esse período de santidade era um período que eles tiravam para jejuar, para orar, para se consagrar. E aí santificaram bastante sacerdotes e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. Então essa Páscoa vai ser celebrada no segundo mês. E foi isso, reto aos olhos do rei, aos olhos de toda a congregação. Todo mundo concordou, chamou todo o povo, convocou todo o povo para que viesse celebrar a Páscoa. E ordenaram que fizesse passar pregão por todo Israel. Pregão é um anúncio por todo Israel, desde Berseba. Berseba é o poço do juramento, que fica ao sul de Hebrom, até Dan, Dan ao norte, não é? Para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Ezequias está fazendo um despertamento geral para que todo Israel venha celebrar a Páscoa do Senhor a Jerusalém, porque muitos não tinham celebrado como estava escrito.
Então, como eles não haviam celebrado, passe um pregão, um grande anúncio de Berseba até Dan, para que todo Israel viesse. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e de seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos dos reis da Assíria, não é? O rei da Síria já ia levar, o reino do norte começou a levar os exilados do norte para a Síria, mas os que escaparam agora tem um chamado geral para que se converta e venha a Jerusalém celebrar a Páscoa. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação como vendes. Vede que a assolação vinha pelo fato de terem transgredido. E alguns já tinham ido até a Síria como cativos por terem transgredido. E o pregão, a carta do rei dizia, verso 8, não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais, dai a mão ao Senhor, não é? Estende a mão ao Senhor, não é? E Deus também estenderá a sua mão para pegar na nossa. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário, pelo que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de nós. Então, a forma de fazer com que o ardor da ira de Deus se desviasse era servindo, fazendo o que Deus os havia mandado. Porque em vós, convertendo ao Senhor vossos irmãos e vossos filhos, acharão misericórdia. Não é? 2 Crônicas 30, verso 9. Porque em vós, convertendo ao Senhor vossos irmãos, vossos filhos, acharão misericórdia perante os que levaram cativos e tornarão a essa terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vós vos converterdes a ele. Então, Deus é misericordioso, piedoso, mas Deus requer que haja conversão, que haja arrependimento, que haja mudança de vida. A palavra conversão significa mudar de vida. Uma volta de 180 graus para adorarem ao Senhor. E os correios foram passados cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Alguns não quiseram se converter, alguns não quiseram ouvir, não é? Foram passados cidade em cidade, mas alguns riram, não quiseram se converter. Todavia, alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Está vendo? Esses que se humilham, vão vir a Jerusalém, vão ser poupados. Se humilharam, vieram a Jerusalém, e em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazer o mandato do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Note que Deus dava um só coração. Já naquela época, Deus trabalhava nos corações. Já havia um período da graça de Deus mesmo debaixo da lei, não é? E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos. Asmos quer dizer pães sem fermento, que era para lembrar quando eles saíram do Egito. Então, para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, em muito grande congregação. Então, aqueles que ouviram a voz do rei, aqueles que não zombaram, vieram e se humilharam, se converteram, vão celebrar a Páscoa, vão comer os pães asmos. E levantaram-se e se tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso, e lançaram no ribeiro de Cedron. Isso era os altares que havia a deuses estranhos, aos ídolos, os incensos que se queimavam a esses ídolos. Lançaram tudo no vale do ribeiro de Cedron. Então, sacrificaram a Páscoa.
no dia 14º do segundo mês. Era o dia correto. Normalmente era o 14º do primeiro, mas se não fosse celebrada no primeiro, poderia celebrar no segundo mês. E eles celebraram conforme a lei do Senhor, não é? Celebrar a Páscoa no 14º do segundo mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. E se envergonharam e se arrependeram, né? Estavam envergonhados de seus pecados e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. E puseram no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiram o sangue, tomando das mãos dos levitas. Eles vão aspergir o sangue sobre o povo, né? A aspersão do sangue para santificar também o povo. Porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa. O cordeiro da Páscoa era o cordeiro de 1 ano, sem mancha e nem mácula, eram os cordeiros que eram sacrificados da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para santificarem ao Senhor. Então os levitas tomavam o lugar do povo para se santificarem pelo povo, porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Isacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, faça a reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. Olha só, Ezequias vai orar, vai pedir a Deus, vai mostrar-se um intercessor pelo povo. E olha aqui o que acontece, verso 20. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Sarou aqui o povo, perdoou o povo. Permitiu que o povo se comesse da Páscoa, não é? E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor dia após dia, não é? Nós vamos ver aqui o louvor, a adoração diária, dia após dia, não é? Há basicamente 7 tipos de louvores. Existe o louvor da alma, como diz Salmo 103, bendiz, ó minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Existe também o louvor da boca, não é? Abre os meus lábios para que te louvem. O louvor da gratidão a Deus. Existe o louvor diário que era oferecido, conforme 2 Crônicas 30, verso 21, 2 Crônicas 30, 21, que diz que dia após dia sacrificavam. Existe o louvor espontâneo, existe o louvor permanente, que era constante, existe o louvor sacrificial, todos são tipos de louvor. Vamos para o verso 22 e do capítulo 30. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Então foram 14 dias, celebraram 7, depois celebraram mais 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. É um sacrifício grande. O povo sacrificava e comia, não é? Então tinha muita para todo mundo. 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos, 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se
Olha quantas vezes diz que alegraram, 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 né? Alegria na presença do Senhor. Diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, e os levitas, e toda a congregação dos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. Todos se alegraram grandemente. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Olha, Ezequias fez uma lembrança dos dias de Salomão, aquela alegria na consagração da casa do Senhor. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Ezequias faz uma restauração. Não é à toa que o cronista gosta tanto de Ezequias, que ele dedica 4 capítulos a Ezequias, não é? Ezequias pode ser considerado um segundo Salomão. Note que ele intercede pelo povo, é um rei intercessor. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Olha que verso maravilhoso aqui nós encontramos. Os sacerdotes, os levitas se levantando, abençoando o povo. Sua voz foi ouvida, sua oração chegou até a santa habitação dos céus. Como é bom quando a nossa oração chega diante de Deus, a santa habitação dos céus. Amém? Com isso, nós concluímos o capítulo 30. Nós vamos voltar ainda mostrando o capítulo 31 e 32. Ezequias pondo ordem das turmas, não é? E depois nós vamos ver também a doença de Ezequias e como Deus estende os anos de vida de Ezequias. Capítulo 31 e 32. Volte para assistir capítulo 31 e 32. Com isso nós terminamos. Esse é o único canal no YouTube, comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Ajude-nos a divulgar para que mais pessoas sejam abençoadas. Se você foi abençoado, se você gostou do comentário, coloque aí um sinal de joinha para nós, ajude a divulgar esse canal. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Voltamos para comentar o capítulo 31 e 32 do livro de 2 Crônicas. Deus te abençoe. Amém e amém.